Vamos dar início à nossa primeira aula. Hoje vamos começar a conhecer algumas definições muito importantes para o estudo da mecânica dos fluidos. Vejamos o slide. Na aula de hoje, aprenderemos alguns conceitos fundamentais relacionados à mecânica dos fluidos. Aprenderemos noções básicas, a definição de fluido, como se realiza a análise de fluidos e como se dá o cálculo de tensões. A mecânica dos fluidos está presente em basicamente qualquer área da engenharia, desde a naval, a aeronáutica. Você encontra ela no projeto automotivo, de espaçonaves, na parte de saúde, na indústria, na produção de energia, enfim, em basicamente tudo que envolve tecnologia, engenharia e ciência. Começaremos nosso curso aprendendo o que é mecânica dos fluidos. Sabemos que mecânica é a parte da física que estuda a cinemática e a dinâmica dos corpos, ou seja, como os corpos interagem do ponto de vista de velocidades, acelerações e esforços. Portanto, a mecânica dos fluidos é a parte que trata a cinemática e a dinâmica dos fluidos. Mas o que seria um fluido? Um fluido é uma substância sem forma definida. Podemos dizer que um fluido é a substância que toma a forma do recipiente que o contém. Nessa análise, podemos afirmar que um fluido trata-se de ou um líquido ou um gás, tendo em vista que o sólido ele não ocupa a forma que o contém, como pode-se ver no slide. Porém, somente esta definição não é o suficiente para caracterizar um fluido. Precisamos de algo mais. Para darmos uma definição mais precisa do que seria um fluido, vamos conhecer o que se chamou de experiência das duas placas. Seja um meio sólido, então, separado por duas placas paralelas, uma superior e outra inferior, como mostrado na figura A. Faz-se uma força tangencial constante na placa superior, como mostrado na figura. De imediato, essa placa não vai sofrer deslocamento, porque trata-se de um meio sólido. É necessário, para haver o deslocamento, que a força ela supere o limite elástico de um meio sólido ou do material sólido. Quando a força atinge um determinado patamar, ocorre a deformação do meio sólido, como mostra na figura B. Vejamos agora o que acontece se o meio for fluido. Num meio fluido, como mostrado aqui na figura A, quando se exerce uma força tangencial constante, como mostrado na figura B, de imediato essa placa superior já vai se movimentar. Isso quase que instantaneamente, mesmo que essa força seja infinitesimal, ou seja, muito pequena. Considera-se que um fluido é formado por infinitas películas de espessura infinitesimal. A película mais próxima das placas, tanto da inferior quanto da superior, sempre vão acompanhar as placas, por conta de uma condição que chamamos de condição de não escorregamento ou de aderência. Ou seja, a condição de não escorregamento diz que a película de fluido que está em contato com as placas, tanto a inferior quanto a superior, não sofre deslocamento em relação à placa, ou seja, fica aderido a elas. Dessa experiência, a principal conclusão que a gente tira é a diferença entre sólidos e fluidos. Observou-se que num sólido é necessário que a força atinja um determinado limite para que ocorra o deslocamento da placa superior. Em fluidos, a força, mesmo que ela seja muito pequena, ou seja, infinitesimal, a placa superior já se desloca. Então, a definição completa de fluido está mostrada aqui em vermelho. Fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetido a um esforço, mesmo que muito pequeno, não atingindo a condição de equilíbrio estático. Imagine então que você tem essa condição de uma placa superior e uma placa inferior. Se você exerce uma pequena força tangencial na placa superior, mantendo a placa inferior fixa, a placa superior irá se mover de forma indefinida. Tendo compreendido a definição de fluido, iremos estudar agora como se comportam as tensões nos fluidos. E conheceremos a lei de Newton da viscosidade. Observe a figura 1.4. Imagine então que uma força F
é aplicada sobre uma superfície de área A. Essa força é um vetor tridimensional que pode ser jogado num plano e decomposto em duas forças. Uma força normal à superfície ou perpendicular e uma força tangencial à superfície de área A. Tensão de cisalhamento é definido por esta equação, onde a tensão de cisalhamento O tal é dado pelo quociente da força tangencial dividido pela área. Voltemos à experiência das duas placas, tá? No momento inicial, ou seja, no instante que se faz aquela força tangencial na placa superior, no início do movimento, ele pode ser considerado acelerado. Decorrendo um certo período de tempo, é atingido o equilíbrio. Lembremos que o equilíbrio pode ser estático ou pode ser dinâmico. O que é o equilíbrio estático? Quando o corpo está parado, velocidade zero. O que é o equilíbrio dinâmico? Quando o corpo se movimenta a velocidade constante. Analisaremos agora como se comporta o atrito em fluidos. Voltemos à experiência das duas placas. Imaginemos que uma força tangencial provoca o deslocamento da placa superior. Sabemos que no início o movimento é acelerado, mas decorrido um tempo tem-se a estabilidade e a placa irá se movimentar a uma velocidade constante. O que acontece nas películas de fluido é que a camada superior se movimenta e uma camada de fluido inferior em contato com a superior tende a resistir a esse movimento. Isso cria uma tensão de cisalhamento, como pode ser visto aqui nessa figura, que representa uma camada de fluido superior e outra camada de fluido inferior. Observe que as velocidades das camadas serão diferentes, sendo a velocidade da camada superior V1 e da inferior V2. Experiências demonstram que a velocidade das camadas superiores são maiores que a camada inferior. É natural supormos isso quando a gente lembra da condição de não escorregamento. Pela condição de não escorregamento ou de aderência, a película de fluido adjacente à placa fica aderida a ela. Portanto, aquela película se movimenta à mesma velocidade da placa. Pela mesma condição de aderência, a película que está adjacente à placa inferior permanece parada, porque essa placa não se movimenta. Então, cria-se o que a gente chama aqui, um perfil de velocidades. A figura, ela mostra, então, como é o comportamento das velocidades, representando os vetores de velocidade. Sendo a velocidade máxima V0 da placa superior e a velocidade mínima igual a zero na placa inferior. A figura C, ela mostra como é o comportamento da velocidade em relação à distância entre as placas. Vamos tomar como referência aqui a figura C. O que é que ela mostra? Bem, ela está mostrando o perfil de velocidade, como vai se comportar. À medida que eu subo uma camada, a velocidade é acrescida num valor dv. Essa placa inferior ela vai ser a minha referencial de distância. Então esse eixo y é um eixo que denota distância, geralmente em metros. Para uma determinada altura y tem-se uma velocidade v, daquela película de fluido. Para uma camada infinitesimal um pouco acima, ou seja, uma distância adicional dy, tem-se uma velocidade um pouco maior, acrescida de dv. Sabemos então que existe uma tensão de cisalhamento gerada entre as camadas do fluido. A figura C, ela mostra como varia a velocidade em relação à distância percorrida em relação à placa inferior. A relação entre velocidade e essa distância é o que vamos chamar de gradiente de velocidade. Newton descobriu que a tensão de cisalhamento ela é proporcional a esse gradiente de velocidade, como mostra aqui no slide. Portanto, Newton descobriu que a tensão de cisalhamento ela é proporcional ao gradiente de velocidade, dv dy. Como a velocidade varia em relação àquela distância da placa inferior. Já era sabido por Newton que a relação entre a tensão de cisalhamento e esse gradiente de velocidade era constante, o que posteriormente se chamou de viscosidade do fluido. A figura 1.6 mostra a descrição gráfica do gradiente de velocidade para duas películas de fluido,
Uma velocidade V1, outra velocidade V2. Observemos aqui o detalhe ampliado. dV seria o acréscimo infinitesimal de velocidade e dy o incremento na cota ou altura em relação ao eixo y. Porém, não é todo fluido que segue esse comportamento de a tensão de cisalhamento ser proporcional ao gradiente de velocidade. Apenas os fluidos newtonianos obedecem essa lei. Este gráfico ele mostra como se comporta a tensão de cisalhamento do fluido em relação ao que ele chamou aqui no gráfico de taxa de deformação, que nada mais é do que o gradiente de velocidade. Observemos o fluido newtoniano. Seu comportamento é linear, começando de zero. Observemos que o plástico de Brigham também tem um comportamento linear em relação à tensão de cisalhamento e à taxa de deformação ou gradiente de velocidade. Para os fluidos chamados de pseudoplásticos e fluidos dilatantes, esta relação não é válida. Observe que o plástico de Brigham tem um comportamento similar ao de um fluido newtoniano, só que a partir de uma determinada tensão de cisalhamento. Abaixo dessa tensão, este material se comporta de maneira totalmente diferente. Em resumo, um fluido newtoniano é aquele em que a tensão de cisalhamento é proporcional ao gradiente de velocidade. E a esse coeficiente de proporcionalidade que damos o nome de viscosidade. É a viscosidade que indica se um fluido vai escorrer mais rápido ou mais lento. De forma geral, um fluido mais viscoso demora mais para escorrer, ou seja, escorre de forma mais lenta. Um fluido menos viscoso, ele escorre com maior velocidade. Vamos definir então o que é viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica, que denotaremos pela letra grega Ni. A viscosidade dinâmica depende da pressão e da temperatura do fluido. Pela equação de Newton, pode-se dizer que a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade dinâmica que multiplica o gradiente de velocidade. A esta equação damos o nome de equação de Newton para a dinâmica dos fluidos. Viscosidade é a propriedade que indica a maior ou a menor dificuldade do fluido escoar. Esse slide mostra algumas unidades utilizadas para a viscosidade absoluta. No SI temos o Newton segundo por metro quadrado, mas pode tomar também a forma de quilograma-força segundo por metro quadrado, Dina segundo por centímetro quadrado, que é a mesma coisa que Poise. Vale salientar que nossos cálculos serão realizados no Sistema Internacional de Unidades. Porém, existem questões que a mudança de unidade será necessária. Agora, eu faço uma pergunta a vocês. A viscosidade de líquidos e gases variam da mesma forma? A resposta é não. O gráfico mostrado nesse slide ilustra o comportamento da viscosidade de líquidos e gases em função da temperatura. Ele diz que quanto maior a temperatura para líquidos, menor a viscosidade. Em geral, se você aquece um fluido, seus átomos tendem a se afastar mais e ele se torna mais fluido. Em outras palavras, sua viscosidade cai. O que acontece nos gases é que, quando se aumenta a sua temperatura, suas moléculas começam a se debater mais. Isso dificulta o seu escoamento. Por isso que a sua viscosidade é aumentada. Na maioria dos nossos problemas, iremos fazer uma simplificação prática que irá facilitar suas resoluções. Voltemos à experiência das duas placas. Sabe-se que, quando a placa superior se movimenta, há a criação de um perfil de velocidade por conta da condição de não escorregamento e do atrito entre as camadas de fluido. Na maioria de nossos problemas, iremos fazer uma simplificação prática para facilitar suas resoluções. Voltemos à experiência das duas placas. Quando a placa superior se movimenta, cria-se no fluido um determinado perfil de velocidade, cuja equação, na maioria dos casos, a gente não sabe. Podemos considerar, na maioria dos problemas, que esse perfil de velocidade se dá de forma linear, ou seja, ao invés de escrevermos uma curva que não sabemos a equação, podemos considerar que a velocidade é regida pela equação de uma reta, variando de forma linear. Na engenharia é feito muitas aproximações desde que não se perca muito na exatidão dos cálculos. Tal simplificação prática, então, é permitida, não gera erros exorbitantes.
Vale ressaltar que essa simplificação deve ser feita apenas quando não se tem a equação do perfil de velocidade e quando a espessura da película de fluido ou a distância da placa superior e inferior é muito pequena ou próximo de zero. Considerando que o perfil de velocidade é linear, pode-se escrever os triângulos A, B, C e M, N, P. Por semelhança de triângulo, podemos escrever a seguinte equação. dV está para a velocidade V0, que é a velocidade da placa superior, assim como dy está para epsilon, que é a espessura do fluido, ou a distância da placa superior e inferior. Daí, a equação de Newton para fluidos newtonianos torna-se, então, a tensão de cisalhamento é igual à viscosidade do fluido multiplicada pela velocidade da placa superior dividido pela espessura do fluido. Isso vai facilitar muito a resolução de exercícios. Bem, pessoal, terminamos a nossa primeira aula. Agora estamos aptos a fazermos nossos exercícios. Não deixe de conferir no nosso ambiente virtual o vídeo que mostra um exercício resolvido acerca deste conteúdo. Bons estudos!